Você aprecia os filmes e séries de serviço de streaming como Netflix, Amazon Prime, HBO Go e outros? Então não deixe de conferir o canal Streamings Brasil, onde encontrará diversas novidades, notícias e dicas sobre os principais serviços de vídeo streaming do mercado. O link do canal está na descrição abaixo. A Casa Hornwood, da Fortaleza de Hornwood, é uma das mais importantes e influentes casas nobres do norte, estando também entre os principais vassalos a suportar e manter o poder de Winterfell ao longo de gerações, desde os tempos dos Reis do Inverno até os Lords Stark dos dias atuais. O escudo Hornwood apresenta um grande e poderoso alce marrom caminhando sobre um fundo alaranjado escuro, e suas palavras são justos na fúria, um testemunho de poder e, ao mesmo tempo, de retidão e honra, muito do gosto dos nortenhos em geral. As terras Hornwood se localizam em uma porção estrategicamente importante do norte, dominando a chamada Floresta de Hornwood, um dos principais depósitos de madeira selvagem e animais de caça do norte de Westeros, estando predominantemente a oeste do rio Faca Branca e atravessada entre os domínios dos Bolton a norte e dos Manderly ao sul, o que chegou mesmo a causar certos problemas e disputas em tempos recentes, mas falaremos mais disso mais adiante. Tal como acontece com a maioria das outras casas nobres do norte, a história antiga da casa se perdeu entre as lendas e o desaparecimento de fontes escritas primárias dos primeiros homens, e os registros mais antigos sobre os Hornwood já datam de após a conquista Targaryen. Quando o Lord Cragan Stark esteve em Porto Real, após findado o governo de Aegon II Targaryen, assumindo as funções da corte e julgando seus assassinos no que viria a ser conhecido como a Hora do Lobo, o filho de Lord Hornwood, que havia acompanhado seu senhor até a capital, desapareceu sob circunstâncias até hoje não explicadas na Baixada das Pulgas. Mais tarde, outro dos filhos da casa, Harris Hornwood, conhecido entre seus pares como Hal Louco, foi responsável por fundar, em conjunto com o bastardo Flint, Timothy Snow, a companhia mercenária Matilha de Lobos. Em tempos mais recentes, os Hornwood mais uma vez se reuniram sob o estandarte Stark, dessa vez a mando do jovem Robb Stark, herdeiro de Winterfell, que pretendia marchar até o sul para libertar seu pai, que havia sido tomado como cativo pela rainha viúva Cersei Lannister. O Lorde da casa, Harris Hornwood, se aproveitou do momento junto ao seu senhor para pedir pela restituição de uma fortaleza que havia sido tirada de sua casa durante o tempo de seu avô, além de direitos de caça sobre uma região próxima ao topo de uma colina, rente às suas terras, e a permissão senhorial para represar o Faca Branca e irrigar suas culturas. Quando o exército do jovem lobo é separado em duas forças nas Gêmeas, os homens de Lord Hellis ficam sob o comando de Roose Bolton, o senhor do Forte do Pavor, enquanto seu filho e herdeiro, Darin, acompanha o jovem Stark na marcha para libertar Correrio do cerco Lannister. Durante a Batalha do Ramo Verde, entre os nortenhos e as forças ocidentais, Lord Hellis é morto, e seu filho não vive muito para além disso, falecendo como um dos guarda-costas pessoais de Robb durante a Batalha do Bosque dos Murmúrios, assassinado pela lâmina de Sir Jaime Lannister, que se esforçava para chegar até o Stark. Desse modo, o comando da casa e das terras Hornwood é transferido à viúva de Lord Hellis, a Senhora Donella, mas ainda assim, uma problemática questão de sucessão se apresenta. Através de sua linhagem feminina, os Hornwood são aparentados às casas Karstark, Flint e Tallhart, e o filho bastardo do senhor caído, Larence Snow, está naquele mesmo momento sendo criado como um protegido da casa Glover, em Bosque Profundo. Essa espinhosa questão foi parte da motivação que levou a senhora Donella até a festa das colheitas em Winterfell, onde entraria em contato com seus suzeranos e diversos homens de importância, entre aqueles que não haviam partido para a guerra, para que ela pudesse solucionar o problema. Ali, ela alerta o jovem Brandon Stark, o mais velho membro da casa que ainda permanecia na fortaleza, e seu castelão, Sir Roderick Castle, de que o bastardo Bolton, Ramsay Snow, tem reunido soldados no Forte do Pavor, e que olha com fome e cobiça a si e as suas terras, após a morte de Lord Hellis. Enquanto isso, Lord Wyman Manderly, que é um primo em primeiro grau da senhora Donella, e Mors Palpacorvus Amber se apresentam como possíveis pretendentes à viúva, também atraídos pela promessa de adicionar as terras Hornwood aos seus domínios, no caso de Manderly, ou arranjar para si uma senhoria de próprio direito, no caso de Amber. Outra sugestão para resolver a questão sucessiva é conceder Hornwood a Beren Tallhart, filho da irmã de Lord Helen, Berena, para que a casa possa se perpetuar através da linhagem masculina.
Mas ao final das celebrações, nenhuma dessas alternativas é levada adiante, e uma abatida e perturbada Donella Hornwood parte de Winterfell de volta às suas terras. Contudo, em seu trajeto, a senhora Donella é capturada por homens Bolton e logo depois é forçada a se casar com Ramsay, para que ele possa reclamar suas terras. Em resposta, Lord Wyman envia soldados de Porto Branco até Hornwood para proteger as terras da casa do assédio do Forte do Pavor, e ali acontece uma grave escaramuça entre homens Manderly e Bolton. Diante de toda essa confusão, Sir Rodrik parte com soldados de Winterfell para tentar resgatar a senhora Donella, mas descobre que Ramsay a havia trancado em uma torre após o seu casamento, fazendo com que a pobre senhora ficasse faminta ao ponto de comer os próprios dedos antes de vir a morrer de inanição. Ainda assim, ao retornar ao Winterfell, Sir Rodrik diz a Maestre Lowen que o casamento entre a finada senhora Donella e Ramsay parece ter sido feito dentro do que demanda a lei, e que por isso a senhora teria designado o bastardo como herdeiro das terras da casa antes mesmo de sua morte, apesar das circunstâncias da união. Mesmo com a perda da última senhora de sua casa, os Hornwood ainda se uniram sob o estandarte de Sir Rodrik mais tarde, quando o velho cavaleiro tentou retomar o Winterfell dos Homens de Ferro de Theon Greyjoy, mesmo que a investida tenha falhado, com a traição dos homens Bolton e o consequente saque da fortaleza. Enquanto isso, ao sul, após a vitória nortenha nas batalhas sobre os Vals do Tridente, Lord Bolton deixa entre os responsáveis por guardar os Vals uma centena de arqueiros Hornwood, e na fortaleza de Bosque Profundo, sede dos Glover, recentemente conquistada por Asha Greyjoy e seus Homens de Ferro, o bastardo Larys Snow é mantido como seu refém, já que pode vir a ter grande valor como o último filho sobrevivente do antigo senhor de Hornwood. Quando a Guerra dos Cinco Reis avança, com a morte de Robb Stark no Casamento Vermelho e a consequente entrega do Norte para a custódia da Casa Bolton, Lord Tywin Lannister, o grande articulador da mudança de poder na região, anuncia a Lord Manderly que a retirada de sua pretensão às terras Hornwood em favor da pretensão Bolton faz parte do preço que deverá pagar pela devolução de seu filho Willis e pela paz com o Trono de Ferro. Com a vacância na liderança da casa, os homens de Hornwood que ainda permanecem no norte se dividem. Alguns deles rumam para Porto Branco, em busca de abrigo da guerra e das crueldades escalantes do bastardo Bolton, recentemente legitimado através de decreto do rei Tommen I, enquanto outros rumam para Forte do Pavor, para engrossar as fileiras dos novos senhores do norte, inclusive participando da retomada do Fosso Caelan. Outros ainda rumam ainda mais para o norte, após a batalha sob as muralhas de Winterfell, com a morte de Sir Rodrik, para juramentar suas espadas a Stannis Baratheon, com a esperança de se vingarem da traição de Ramsay. Durante o casamento da suposta Arya Stark, na verdade Jeyne Poole, a Ramsay, ele se coloca como novo senhor de Hornwood, através de sua união anterior com a senhora Donella, e como os Manderly haviam recentemente se reintegrado ao novo reino, jurando fidelidade ao Trono de Ferro e marchando até Winterfell para testemunhar o casamento, presumia-se que sua pretensão a Hornwood havia sido retirada, de modo que Ramsay não teria mais nenhuma contestação à sua pretensão. No entanto, de acordo com a fala de Lady Barbara Dustin a Theon Greyjoy, os homens do norte, incluindo os Hornwood, ainda não haviam esquecido as atrocidades e infidelidades cometidas pelos Bolton em sua ascensão, incluindo o aprisionamento de Lady Donella por Ramsay. Afinal de contas, o norte se lembra. Mais tarde, quando Bosque Profundo é libertado do jugo dos Homens de Ferro por Stannis e seu exército, presume-se que Larys Snow tenha sido libertado, o que permitiria que ao menos um descendente do último senhor da casa se perpetuasse. Mas isso está longe de ser assegurado, e o futuro dos Hornwood ao fim do quinto livro das Crônicas permanece incerto, com o único membro legítimo ainda sobrevivente sendo Lady Barrina, casada a Leobald Tallhart e residindo em Praça de Torrhen.